Olá, meus amigos, boa tarde, mais uma vez, mais uma quarta-feira do nosso Projeto Live, aqui na nossa página do Instagram da Comissão OAB Vai à Escola, da 24ª Subseção do Rio de Janeiro, nossa querida Nilópolis. Eu, para quem ainda não conhece, me chamo Angélica, estou como presidente da comissão, organizadora desse projeto, e estamos muito felizes de mais uma quarta-feira, de mais uma data especial para nós. Sejam todos bem-vindos e espero que possamos estar contribuindo para a divulgação de conhecimento, de cidadania, de educação, de informações a respeito de direitos básicos, que é a nossa intenção, levar o máximo de conhecimento, porque conhecimento é libertador, educação liberta, faz com que a gente continue cada vez mais no melhor caminho, da melhor forma possível. Hoje, aliás, esse mês, de janeiro de 2021, estamos tratando sobre um tema que é muito importante, que é alienação parental. A Lei 12.318, que veio, na verdade, para ficar. E vamos falar da importância dela com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Fabiano Rabaneda, que já se encontra aqui presente, e vou fazer a solicitação, aliás, vou aceitar estar aqui conosco do nosso vídeo. Olá, Dr. Emerson, tudo bem? Seja bem-vindo. Doutora Fabiano. E agora? Para mim, está aguardando, como o doutor Fabiano não é daqui do Rio, a gente pode estar com um delayzinho na nossa conexão, mas eu já aceitei a solicitação e estou aguardando o doutor Fabiano entrar. Nós vamos continuar esse tema maravilhoso de informação, porque todos nós temos família, todos nós temos problemas e nós precisamos saber lidar. E educação ajuda na prevenção de conflitos. Se nós nos mantivermos informados, informação é poder, é conhecimento, e a gente precisa de empoderar dos nossos direitos, das nossas certezas, para que a gente possa manter a nossa... Olá, doutor, nossa cidadania garantida. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Agradeço. Ao nosso projeto live da Comissão OAB de Nilópolis. O senhor veio parar bem longe, né, doutor, da sua terra. Chama-se Efeitos da Tecnologia. O Brasil é um só. Graças a Deus, né? Com certeza. O Brasil é um só. Maravilha. E a gente pode aqui trazer pessoas que ajudam a gente a engrandecer essas temáticas, buscando não só aqui no nosso Rio de Janeiro, mas em outros estados, em outras OABs, que possam estar nos ajudando a tratar de temas tão importantes quanto esse da nossa alienação parental. Doutor Fabiano, eu pedi a qualificação, mas eu acho que o senhor... Advogado, especialista em direito de família e capacitado em alienação parental pela PUC do Rio de Janeiro, turma 3. É o suficiente, é isso aí. Tá certo. E como a doutora Carolina, que foi da live da semana anterior, vocês fazem parte de uma confraria, que é a Confraria da Alienação Parental, que estuda esse tema, aliás, ela é composta por alunos dessa turma da PUC daqui do Rio de Janeiro. Né? Isso. E essa turma estava em um desses dessas minhas idas e vindas pela internet, conheci a confraria, fui convidada para participar de uma reunião que foi aberta e assistir à sua palestra a respeito da importância da alienação parental, dessa lei que eu considero importante por conta do que ela trouxe para a gente enquanto
normatização, né, de regulamentação de algumas situações, né, e o senhor mencionou na época, né, deu nome à sua apresentação de Lei Alienação Parental, né, precisamos dela, com uma pergunta, porque a gente tem visto, né, no nosso Brasil, alguns movimentos, tanto do lado feminino quanto do masculino, de pais e mães, buscando a revogação dessa lei por causa de algumas coisas que estão acontecendo. Então, nós vamos tratar aqui hoje, vamos apresentar a lei, vamos tratar da importância dela, esclarecer por se ela é importante ou não, se a gente precisa ou não dela, né? E tratar justamente essa dicotomia que tem, né? Por que a mãe pretende a revogação, o pai também, por outro lado, para a gente poder tratar um pouco desse assunto e apresentar. Então, doutor Fabiano, fica à vontade. A OAB de Nilópolis agradece a sua presença mais uma vez e nós estamos imensamente felizes em recebê-lo. Tem a palavra. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o presidente da subseção aí de Nilópolis, agradeço você, Angélica, por ter me feito o convite. Quando eu decidi fazer o curso de capacitação pela PUC do Rio de Janeiro, com a professora Glícia, um dos maiores nomes da alienação parental, do estudo da alienação parental no Brasil, eu confesso para você que toda a experiência que eu tive, nesses 10 anos de advocacia em direito de família, trabalhando intensamente, inclusive o nosso escritório trabalha apenas hoje somente com direito de família. É um ramo muito rico, muito completo. Eu pude perceber que precisamos nos capacitar. Então, estar aqui hoje falando sobre a lei da alienação parental é muito importante para nós. As turmas do curso, todas elas tiveram frutos, todas elas produziram frutos. E um dos frutos foi a Confraria da Alienação Parental, que é um grupo de alunos que se reuniram, alunos profissionais, advogados, psicólogos, psicanalistas, e nós estudamos o fenômeno da alienação parental. E o que ficou muito claro para a gente? O que ficou após tantas quintas? Toda quinta-feira a gente se reuniu, até aproveitando esse momento especial que estamos vivendo, o momento da pandemia, o momento do isolamento social, que nos trouxe, sim, dor, sofrimento, trouxe angústias, aumentamos muito as incidências da alienação parental, mas também nós temos a oportunidade de capacitarmos. Veja, eu estou aqui no Mato Grosso falando para vocês, falando para o Brasil todo. Então, toda quinta-feira nós estudávamos e nós chegamos a algumas conclusões. E estas conclusões nos levam ao debate. Nós observamos que, novamente, no Brasil, houveram dois movimentos polarizados, dois movimentos distintos, um movimento pela criminalização do ato de alienação parental, pelo fortalecimento da lei e aplicação da lei da alienação parental, e um outro movimento muito grande pela revogação da alienação parental. E o que eu percebo? Agora eu vou falar por mim, não vou falar pelo grupo. Tá? O que eu pude perceber? Eu pude perceber que ambos os lados têm as suas razões. Ambos os lados tratam-se de pais e tratam-se de mães que estão sofrendo os efeitos. Seja as mães que denunciam pais abusadores e têm medo da repercussão e da perseguição, porque a defesa do abusador passa pela alegação da alienação parental. E de outro lado, muitos pais que querem ser pais, que querem ter a responsabilidade parental, que sofrem os efeitos da alienação parental diante do afastamento compulsório, muitas vezes, por força de uma falsa denúncia. Então, tentar encontrar um mecanismo que nós possamos não atender a mãe e não atender o pai, mas atender a criança. Não podemos desprezar de forma nenhuma a doutrina da proteção integral, advinda do artigo 227 da Constituição Federal, que foi um movimento de luta, que foi um artigo feito diante de
de uma construção histórica em que se reconhece a criança como ser humano em formação. Então imagina, se eu quero uma sociedade madura, se eu quero uma sociedade séria, se eu quero o sucesso da sociedade brasileira, eu preciso necessariamente proteger as crianças, porque elas são o futuro do nosso país. Então, diante deste fervilhar contra a lei, a favor da lei, aí eu pergunto, e foi a grande temática, a lei é boa ou é ruim? A lei da alienação parental, ela é boa ou ela é ruim? Então, nós precisamos dialogar se eu revogo a lei ou se eu aplico a lei. Então, eu quero trazer para vocês, a princípio, algumas premissas para a gente poder dar tese, antitese, síntese, e dessa síntese nós podemos partir para algo que realmente seja efetivo na proteção, porque senão a gente vai ficar cada um com suas razões. Então, Isso é importante a gente trazer dentro desse contexto primeiro, né? Porque aqui na nossa comissão a gente sempre parte do princípio que a educação, a informação e o esclarecimento é a melhor arma para a gente resolver qualquer conflito, né? E uma das questões assim que a gente tem que trazer também na questão da alienação parental é saber a respeito dela, né? Para que as pessoas se informem. Por isso, a importância de trazer essa temática para a sociedade, né, e é isso que a gente traz aqui dentro da nossa comissão, a informação do direito para a sociedade, porque não adianta só o advogado ter conhecimento se a sociedade não sabe o que a lei diz e da forma correta o que ela representa para aquela situação. Porque senão elas vão continuar tendo essa dicotomia, como o senhor falou, né? Esses dois lados, um falando que é boa por um motivo, o outro falando que é ruim pelo outro, e brigando pelas coisas, e para evitar que aconteça como muitas leis, dela se tornar vazia e não aplicativa, né? E ser mais uma aí dentro do direito que a gente acaba deixando porque não tem muita eficácia, né? Então essa é a grande... Nesse fervilhar, a internet trouxe para nós a possibilidade de buscarmos a informação aonde quer que ela esteja. Nós não temos mais o filtro do veículo de imprensa. Nós não temos mais o fio. Nós podemos hoje ter acesso direto às fontes. Ocorre que existe, do mesmo jeito que nós temos acesso às fontes, nós também temos acesso às fakes. Então, é muito mais fácil eu receber uma informação pronta e replicar essa informação do que eu querer estudar, como nós fizemos todos os sábados, por um período de mais de um mês, estudando minuciosamente cada detalhe. E nós chegamos ao final deste curso entendendo que nós precisamos estudar ainda mais, porque o fenômeno da alienação parental não é um fenômeno novo, não é algo que está vindo agora. Nós estamos tratando de seres humanos, nós estamos tratando de humanidade. E o que mais pode se aproximar da alienação parental é o mito de Medeia. É um conto grego, né? Em que Medeia, quando ela viu que ela não ia mais poder ter o amor da vida, o que ela faz? Ela mata o filho. Ela mata aquele filho para poder atingir o outro. Quantas crianças são mortas em vida para o outro? Porque quando você tira a criança do convívio do pai, a criança não conhece o tempo como nós conhecemos. A criança, quando você coloca ela de castigo, 5 minutinhos de castigo, para ela é uma eternidade. Imagina eu matar a criança, retirando ela do convívio do pai. E aí eu quero fazer só um parênteses, porque a alienação parental ela começa com o mito de Medeia, mulher. Sim. E isso é um reflexo do patriarcado, do patrimonialista. E eu sou obrigado, nesse momento, a dizer que a alienação parental ela é praticada tanto pelo homem como pela mulher. Notadamente, houve uma repetição indevida. Há muitos anos eu ouço isso, que 90% das mulheres são alienadoras. E eu sempre me perguntei, por que 90% das mulheres? Qual é a fonte? Quem está repetindo isso? Quem está dizendo isso? Isso é dito por força
do contexto histórico que abraça as mulheres. O patriarcado, o patrimonialista diz: o filho é da mãe. Mas por que ele fala que o filho é da mãe? Porque ele só quer os louros, ele só quer bônus. Ele não quer ter a responsabilidade de cuidar, ele não quer ter a responsabilidade de criar. Então coloca-se isso na responsabilidade da mãe. E a mulher, dentro do seu desenvolvimento, da maternidade, de tudo isso que é lindo, eu jamais poderia dizer o que é ser mãe sendo homem. Não posso. Eu nunca vou ter a oportunidade de ter uma criança na minha barriga. Mas isso não me faz menos pai. Isso não me faz menos pai. Com certeza. Né? Isso não me faz menos pai. E dentro desta condição e desta visão, nós colocamos tudo isso para a mulher. Nós deixamos isso para a mulher. Só que aí veio a lei da guarda compartilhada e disse o seguinte: mulher, mãe, a responsabilidade também é do homem. Você tem direito de ser uma boa advogada, você tem direito de ser uma boa psicóloga, uma boa dentista. Vamos dividir essas responsabilidades, né? Vamos dividir. Como eu estava mencionando com o senhor mais cedo um pouco, né? Vamos desconstruir esse papel de gênero dentro do direito de família, né? Da guarda ser obrigação da mulher, e vamos dividir esses papéis para que a mulher possa se empoderar na sociedade. A mulher não faz o filho sozinha, nem o homem. O homem, ele tem o controle do seu corpo, sim, através dos métodos conceptivos, através tem a camisinha, ele pode usar, e ele deve, inclusive, para a prevenção de doença sexualmente transmissível. Então ele não pode dizer, ela engravidou. Ela não engravida, quem engravida são os dois. Mas é fácil você atribuir a responsabilidade para o outro. Então, dentro desta visão, a partir do momento que nós passamos os pais tendo que assumir a guarda compartilhada, eu passo a projetar a alienação parental como condição de uma doença humana, de uma doença psicológica, e eu coloco isto também para o homem. E eu digo mais, isto para o homem, isto para a avó, isto para a babá. Porque nós estamos falando de amor. E a alienação parental, a posse, o desejo de posse, que é o fruto do amor, o desejo de posse é tão grande que aquela pessoa não vê que ela está prejudicando a criança. Ela não consegue entender que ela prejudica não o outro. O outro é afetado de forma direta? Sim, é afetado. Mas o mais afetado é a criança. Porque a criança não suporta o dano como o adulto suporta. Porque o adulto, ele já tem a sua maturidade necessária, a maturidade emocional, para poder entender e processar. Para poder entender e processar. A criança ainda está na fase da formação dela, né? Tanto física quanto psicológica. Então, ela vai crescer com aquela ideia né, que está sendo enraizada dentro do seu pensamento. Com certeza, os traumas, as frustrações. Nós observamos, eu sou pai hoje de um jovem, tá? Meu filho estuda engenharia, e eu já passei pela adolescência, nas frustrações do amor, do sofrimento das decepções. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. A criança se decepcionar faz parte da vida. Nós não podemos criar... parte até do processo educacional, né? Da frustração. A criança precisa da frustração, mas dentro de um contexto. Dentro de uma razoabilidade, dentro de uma proporcionalidade. Porque a partir do momento que você mata a mãe, e eu vou inverter agora, a partir do momento que o pai pratica alienação parental e mata a mãe, e como que ele mata a mãe? Desqualificando a mãe no exercício da maternidade. Dificultando a mãe ligar quando a criança está de férias. A mãe quer saber, ô filho, como você tá? Você tá gostando? Ele faz o quê? Ele desliga o WhatsApp, ele desliga o telefone, porque agora a criança é minha. E eu vou me vingar. Então, observe que existe até um vídeo na internet, se vocês puderem procurar, o fenômeno do cordão. Muito bonito esse vídeo, né? Em que mostra a mãe, claro, aí volta ao preconceito, coloca a mãe, a mulher com o cordão umbilical, né? A mulher com o cordão umbilical.
Vem do estereótipo do né? vínculo, né? Porque Do nasceu vínculo. dela, então ela não se desvincula porque ela acha que é Né? propriedade. E aí voltamos para a questão do Pra, patriarcado, né? isso, volta para lá. Mas coloque mãe ou coloque pai. Eu tenho, por exemplo, casos dentro do escritório em que o pai fala o seguinte: o filho tem que ser criado com o pai. O filho homem tem que ser criado com Filho o pai, porque homem, eu sou homem e ele também tem que ser homem. Então, sim. observe que ele cria um cordão umbilical virtual em que a criança, por amor, por não querer ser rejeitado, e muitas vezes para poder orgulhar aquele pai, porque nós, Hum. filhos, tendemos a querer orgulhar os nossos pais, né? Do tipo, olha, pai, eu estou sendo igual ao senhor, estou fazendo igual ao senhor. E o que ele faz? Ele se frustra. Então, nós vamos ter uma criança em que. Caiu aqui. Foi o meu. Segurei. Desculpa. Não, o meu também caiu. Então caiu o nosso, sincronicidade. É. É. Então veja só, o que acontece? Então esta criança, muitas vezes, ela acaba se frustrando. Há uma frustração desta criança porque ela não consegue atingir, porque o outro genitor há um repúdio. Então, Sim, na frente do genitor, aí nós temos angústia. Nós temos o apego, em vez de ter aquele apego emocional, aquele apego de orgulho, nós vamos ter um apego com angústia, que é aquele é sofrimento. E verdade. aí, e aí você observa o quê? Adultos desajustados. Adultos que não conseguem lidar dentro do ambiente social. Me ouve bem? Até Acho porque, que você travou ouço, aqui para mim. Tá, travar um vamos pouquinho o continuar. vídeo, mas o seu áudio permaneceu. Eu vejo assim até, né, as crianças se tornarem inseguras porque elas passam a não ter a vontade a resolver da forma como ela acharia que seria ideal, porque ela vai estar sempre esperando que o pai ou a mãe diga que sim ou que não, né? Eu vejo muito assim, Ela né, mente. A criança. também. Veja, somos seres humanos. Somos seres humanos. A criança não mente, a criança é pura, a criança é um anjinho que nasce do céu. Talvez no momento que ela respira, É em que os verdade. alvéolos enchem de ar, ela pode ser totalmente pura. A partir desse momento, ela passa a competir pela vida. A partir desse momento, ela passa a competir pelo leite materno. A partir desse Com momento, ela passa a certeza. competir com as doenças. E a partir desse momento, ela passa a competir pela atenção. E eu É, sempre brinco que a criança, ela é igual à água. A água, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil. Então, se você der um caminho mais fácil para a criança, ela vai. Ela não vai encontrar resistência. E com você vai encontrar o certeza. quê? Uma criança que vai mentir. Porque se eu mentir que a minha mãe é feia, e eu estou fazendo muito possível para desconstituir o gênero, tá? Sim, Se eu sim. mentir que a minha. Se eu mentir que. Agradecemos. Né? Vamos forçar. Se eu mentir que a minha mãe é feia, o meu pai vai ficar feliz. E Sim, você aceita neste meio? Então eu vou com mentir. certeza. E até Eu vou mentir. mencionar que eu tenho, ó, né, eu já mencionei que eu trabalho com alienação parental, estou tentando me fixar nessa área do pai para a mãe, né? E o pai sendo o alienador, né? Para ver se eu consigo me focar mais numa questão para É um, é, facilitar um, o atendimento. é um Né? ponto de equilíbrio. Porque senão a É um gente ponto, fica lá assim, e cai, e a gente luta pelos é dois um ponto lados de e equilíbrio. a gente Eu, acaba eu, se tornando um pouco, né, indiferente aos dois lados. Então, eu estou tentando me posicionar. E eu vejo, às vezes, alguns relatos, né, falando que a criança, ela, quando está em videoconferência com a mãe, ela olha para cima, né, tipo assim, posso falar? Aquele pedido de permissão, sim, né, com o olho extenso, né? veja, Então, nós assim, temos sempre tem angústia. alguém atrás. Olha o que a criança. Por Nós isso que eu temos comentei da angústia. questão da insegurança da criança crescer, sem ter o pensamento próprio, porque ela vai crescer habituada a sempre olhar para que alguém diga para ela o que ela deve ou não fazer. Observe, nós temos angústia. Não é uma convivência pacífica, é uma convivência de angústia. O que é angústia? A lei do depoimento especial trouxe, porque a gente tem que escrever, coisas que são óbvias, muitas vezes, tem que ser escritas para ver se o povo entende. Vamos ser bem cru.
É uma questão óbvia. A criança está angustiada, mas você tem que escrever. E foi escrito que a alienação parental é uma violência psicológica. Então você imagina a criança que, em vez de acordar de manhã e ver o céu azul, em vez de ver um passarinho, ela vai acordar de manhã tentando agradar o pai, tentando agradar a Ou a mãe. mãe. É sofrimento. E este sofrimento que causa na criança faz com que ela venha a mentir, ela venha a ter comportamentos não habituais de uma criança, comportamentos esses que podem ser confundidos até mesmo com abuso sexual, porque o que é o abuso sexual? O abuso sexual, porque a criança ela não entende o sexo como nós adultos, ela é um ser humano em formação. Então o abuso sexual, para ela, num primeiro momento, não é um abuso, ela consegue entender a violência, porque a violência é violência. Violência, a criança sabe no olhar, o olhar da violência. Mas ela não consegue entender o sexo. Então imagine, o que acontece quando ela é abusada? Quando ela é abusada, acontece micção noturna, regressão na escola, gagueira, pesadelos. Ela normalmente não se aproxima do abusador, ela reconhece o rosto do abusador e ela se sente culpada, porque como ela não entende a violência, ela acha que foi ela. Ela provocou aquilo. O que eu fiz para provocar aquilo? E aí o sentimento da culpa ainda é maior ainda que E nota-se. Sim, piora o sofrimento. Nós estamos trabalhando com inúmeros pontos subjetivos. Nós estamos trabalhando com a mente humana, que não é um caminho reto, que não é um novelo ponto a ponto. Nós estamos trabalhando com algo que tem inúmeras saídas, inúmeras portas lá dentro. Então, nós conhecemos muito mais do universo do que da nossa própria mente, do nosso próprio corpo. Então, imagine você que uma falsa memória, uma sugestionabilidade. Eu não estou dizendo aqui nesse ponto, por exemplo, que a mãe é má. Estou dizendo que por um trauma sofrido, muitas vezes, por tudo que nós estamos vivendo dessa sociedade, a criança ela chega com alguma palavra, algum excesso de linguagem, e aí você complementa esse excesso de linguagem produzindo uma falsa memória. E esta falsa memória faz a criança acreditar que realmente ela foi abusada e ela passa a acreditar que isso foi verdade. Aquela velha história de que a repetição da mentira acaba se fazendo a verdade dentro da pessoa. Não precisa repetir muito, não. Basta uma única vez. Basta uma única sugestionabilidade. Você perguntar para a criança, por exemplo, para a criança se você gosta de ficar na casa do papai, você só tem duas respostas, sim ou não. Agora, você perguntar para a criança como é o convívio na casa do papai, você tem uma infinidade de respostas que aí sim você consegue pensar esses elementos objetivos para poder concluir se há ou não há um abuso. E aí o que nós temos? Nós temos um monte de mãe angustiada, com o coração apertado, porque elas acreditam firmemente que a criança foi abusada, dentro da sua história de vida, ela acredita firmemente que a criança foi abusada, e nós temos uma infinidade de pais que não cometeram um abuso. E aí nós temos essa dualidade e colocamos tudo na conta de quem? Do Gardner, que criou a lei da alienação parental. O Gardner foi lá, criou a lei da... Pronto, o Gardner é pedófilo, o que eu puder usar para desqualificar o Gardner, eu vou desqualificar. Desmerecer então, vamos usar a importância da lei. Aí vamos repetir os fake news, vamos fazer o que a gente tem que fazer com o Gardner, vamos crucificar o Gardner como se somente ele falasse de alienação parental. A gente esquece de William Bert, que fala sobre as falsas denúncias e o diagnóstico diferencial. E eu sempre falo, é uma das coisas que eu aprendi com a professora Glícia, que existe uma necessidade do diagnóstico diferencial, gente. Nós estamos trabalhando com a mentalidade humana, nós temos borderlines, nós temos melancolizadas, nós temos uma infinidade de portas que podem ser o fio condutor para a alienação parental. E aí eu não posso tratar todo mundo igual, eu não posso generalizar todo mundo igual. Eu preciso prender isso aqui depois. Eu preciso entender até qual é o motivo que está levando. Pronto, peraí, vamos organizar que ele está... Tem problema não. Aqui.
Eu tenho um tripé e ele gosta de cair. Pronto, segurei. É que eu quis me posicionar, porque como eu estou com o PowerPoint aqui embaixo, eu preciso ter acesso a Ah, algumas sim, sim. informações. Então eu preciso me organizar, eu preciso entender, até porque se eu tenho é, é, uma pessoa com uma personalidade perversa, esta pessoa ela não vai conseguir se tratar. Porque a diferença do louco para o perverso é que o perverso entende das leis, mas não as cumpre. Então Sim, eu não vou conseguir, perante uma decisão da justiça, vou adverti-la das práticas de alienação parental. Então, 3 meses depois do processo, 4 meses depois do processo, eu vou adverti-la da prática de alienação. Você acha que a advertência vai resolver alguma coisa? Não vai, porque se ela tem uma personalidade perversa, ela não entende a lei. Ela entende apenas os desejos dela. Então ela precisa de um tratamento, ela precisa tomar remédio. ou Ela precisa de um entende, mas psiquiatra. aquilo para ela é desmerecido e não, ela não tem interesse, né? Mas isso é a personalidade dela. Por Sim. quê? Porque ela tem uma doença. Então, observe que Ah, não é sim, atacando o sim. Gardner. Não é atacando o Gardner que eu vou conseguir resolver o problema. Nós temos que Com pensar que. certeza não. Não é o Pensa, instituto que tem problema, né? É a não, pessoa que está fazendo a prática daquela violência, porque a alienação parental é uma violência, né? E ela precisa ser entendida como um agressor, essa pessoa. sim, pense comigo. Pense comigo. O que é a alienação parental? A lei, ela traz um rol exemplificativo, porque nós, brasileiros, gostamos de escrever detalhadamente. Então vamos escrever detalhadamente. O que é alienação parental? Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor ou genitora no exercício da paternidade ou maternidade, ok? Certo, Dificultar, então, a campanha de desqualificação é a violência sutil, muitas vezes. com Tá vendo? certeza. Você está vendo? O seu pai não te leva para você comer McDonald's no final de semana. Ele prefere ficar jogando videogame. A criança recebe aquilo como? Dificultar o É, exercício da autoridade parental. O exercício da autoridade parental, o pai fala, a mãe desfala. A mãe fala e a mãe nega e o pai autoriza. E isso é muito comum nos adolescentes, gente. Adolescente de 13, 14 anos. Pai, eu quero sair. Ué, pode sair, pode beber com as amigas, pode pintar o cabelo de vermelho, sim, pode colocar o piercing, pode fazer a tatuagem. Então, aquele pai é o melhor pai do mundo, porque ele deixa fazer tudo o que eu quero. Mas será se isso realmente é o caminho? Será se isso realmente estamos tratando de proteção? Porque deve ser difícil ser é o pai que manda comer, complicado. a mãe que manda comer cenoura, o pai que manda comer cenoura, comer beterraba, fazer a Vai tarefa da ser escola. sempre, vai ser sempre o chato e o outro vai ser sempre o show, o Eu, fantástico, na eu, linguagem te, jovial, né? eu tenho um processo em que a criança disse: a minha mãe me maltrata, ela manda eu varrer as folhas do quintal. Olha só, Por incrível que pareça, a justiça suspendeu o poder da mãe e entregou a guarda para os avós. Porque por causa disso. a criança estava varrendo as folhas do Olha, quintal. Claro que tem outros elementos, eu também não posso ser leviano nesse ponto, mas foi aham, colocado isso no boletim de ocorrência. Omitir nossa, deliberadamente do genitor informações pessoais relevantes. Então, informações sobre médico, informações necessárias que o outro genitor, porque compete a ambos os pais, o exercício do esse poder familiar, da eu autoridade tenho parental. também um processo em que a juíza teve que determinar na sentença a entrega de quando a criança for para o outro genitor, entregar a identidade, a carteirinha de vacinação, Olha que a absurdo! agenda escolar, porque não se entrega, se escondia até com o intuito de impedir o que a outra O pessoa exercício, fizesse o algumas exercício coisas. do direito regulamentado, né? Sim, Então, apresentar falsa denúncia contra o genitor. E aqui nós temos aí temos a o que é questão da realmente denúncia do abuso do sexual. abuso sexual, mas isso aqui pode ser não só o abuso, como maus tratos, porque o que acontece hoje na justiça, e isso é uma crítica construtiva que nós precisamos fazer, é que basta você fazer um boletim de ocorrência dizendo que a criança sofreu maus tratos,
ir até o Ministério Público, que você consegue eliminar no máximo uma semana. Em uma semana você consegue a suspensão do poder familiar do outro genitor, e aí o processo ele vai ter que fazer o quê? Perícia, psicossocial, vai ter que intimar, vai ter que... Quanto tempo demora? 3 anos. Quando ela completa 3 anos, ela já fez os laços de afeto. Então você imagina que se eu falo... Ela cria os laços de afeto. A criança é muito rápido. A criança é muito rápida. Com 1 ano de diferença para uma criança, você consegue ver o amadurecimento daquela criança em 1 ano. Imagina você com 3 anos de processo. Então, e aí eu quero fazer uma comparação até meio besta, mas é necessário. Hoje, se eu tenho um terreno invadido, o juiz não me dá a reintegração de posse sem fazer uma audiência de justificação. Ele não me dá a reintegração de posse sem a chamar as partes para justificar o que está acontecendo. E eu pergunto, qual que é o motivo do juiz não fazer uma audiência de justificação ato contínuo, uma suspensão do poder familiar da transferência da guarda no caso de abuso? Vem aqui, eu quero chamar o genitor porque eu quero conversar com ele. Porque o juiz ele tem a sensibilidade, o juiz ele tem um senso apurado, o juiz pelo labor, todos os dias, conhecendo as partes, inclusive com a equipe multidisciplinar do juízo que está ali do lado dele, tem condições, ao menos numa análise perfunctória, saber se aquilo ali é uma alienação parental ou não. Porque eu já percebi que os atos de alienação parental, eles são iguais, eles são idênticos, por isso que a gente fala que é uma síndrome. Por isso que a gente fala que é uma síndrome, porque eles são muito parecidos. Os nossos casos... É um comportamento repetitivo. Todas as quintas, todos os casos são iguais. Claro, tem os seus detalhes, mas no final tudo é igual. O modus operandi é igual. Sem se importar se é o motivo, se seja por isso ou por aquilo, a forma de agir vai fazer dessa forma, tanto que foi feito esse elenco exemplificativo na lei, né? Porque já se tem a noção de algumas atitudes que são, né, identificáveis como alienação. Pensa comigo, doutor, e se acabarem com a lei da alienação parental? Morremos? As crianças vão ficar desprotegidas. Nós fizemos doutor? Nós fizemos um estudo, o Fernando Sauser, procurador em Minas Gerais, um rapaz muito estudioso, muito inteligente, uma pessoa que realmente eu sigo muitas coisas que ele escreve, grande escritor Migalhas. Junto com ele, acho que agora nós tivemos um probleminha de conexão. Vamos ver se o doutor Fabiano Rabaneda consegue retornar ou se sou eu. Quem puder. Oi. Tá, me ouve bem? Tá, agora sim, vamos lá. Melhorou? Para mim foi o senhor, como aconteceu da outra vez. Então vamos voltar. Qual é o nome do jurista que o senhor acompanha? Isso é importante. Vamos lá. Isso é importante. Artigo 699. Código Civil. Sim, mas eu não peguei. Eu não peguei desde quando você mencionou a pessoa que o senhor segue, que é um... Sim, então Fernando Sauser, procurador de Minas Gerais, nós escrevemos um artigo lá atrás, quando houve uma tendência de declarar aí a inconstitucionalidade da lei de alienação parental, né? Houve uma tendência de querer, então nós pensamos o seguinte, vamos pensar o seguinte, o que eu vou poder oferecer para a sociedade? O que eu vou poder oferecer para os nossos clientes caso nós não tenhamos a lei da alienação parental? Será essa lei da alienação que eles querem revogar a qualquer custo, ela é uma lei isolada? Aí nós vamos procurar o sistema protetivo. Artigo 699 do Código Civil. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado ao abuso ou à alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento capaz, deverá estar acompanhado de especialista. Isso está na lei de alienação parental. A lei da alienação parental repete. Então, eu não preciso desse artigo lá na lei da alienação parental. Lei 13.257. Dispõe de políticas públicas para a primeira infância. Artigo 10. Os profissionais que atuam nos diferentes ambientes de execução das políticas e programas destinados à criança na primeira infância terão acesso garantido e prioritário à qualificação, sobre a forma de especialização e atualização em programas que contemplem a especificidade da primeira infância. Isso está na lei da alienação. Sim. Está na lei da alienação. Vamos lá. Lei 13.431 estabelece o sistema de garantias da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Artigo 14.
As ações que trata o CAPT observarão as seguintes diretrizes: capacitação interdisciplinar continuada. Isso está na lei da alienação. Ou seja, a lei foi pegando os pontos e compilou. Nós temos ali uma compilação, porque eu tenho isso em outros locais. A prevenção, a proteção e a concretização e eventual restauração do direito à convivência familiar, artigo 227, determina a prevenção, proteção e concretização do direito à convivência familiar. Este artigo 227, Constituição, está descrito minuciosamente no artigo 4º, que declarado indício de alienação parental pode... Então, veja, o artigo 4º e o artigo 7º estão no artigo 227 da Constituição. Artigo 6º, que é o artigo mais importante. Não tem o que eu falei para você agora há pouco, declarar a ocorrência. O que acontece quando se vê alienação parental? Eu tenho que tomar algumas... Então, nós temos alguns exemplos. Lei da alienação parental, artigo 6º. Declara a ocorrência, estipula multa, determina acompanhamento psicológico, ninguém faz isso. Se eu estou falando de uma pessoa que sofre uma doença, eu tenho que falar, eu determino que você seja acompanhado por um psicólogo. É necessário. Determine a fixação cautelar do domicílio com outro genitor. Isso é o artigo 6º, mas vamos supor que ele sumiu, acabou. Inconstitucional, revoguei a lei da alienação parental. Aí eu tenho o artigo 129, são medidas aplicáveis aos pais. Encaminhamento a serviço e programa oficial comunitário de proteção. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio. Encaminhamento a cursos ou programa de orientação. Advertência, perda da guarda, destituição de tutela, suspensão do poder familiar. Então eu não preciso do artigo 6º. Não preciso. Artigo 1637 do Código Civil. Se o pai ou mãe abusar da autoridade, faltando os deveres inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz requerer algum parente ou Ministério Público adotar medida que lhe pareça reclamada. Está na lei. Está na lei. Então observe você que eu preciso da lei. Se eu tenho um rol de procedimentos espalhados, porque cabe, o direito ele não é visto, ele é visto como um todo. O direito ele é visto como um contexto. Então observe, preciso da lei? Será se eu acabar com a lei, eu vou acabar também com as punições pela falsa denúncia? Eu tenho denunciação caluniosa. A mãe ou o pai. Porque eu tenho também casos que pai fez falsa denúncia de abuso. Normalmente acontece com o padrasto. O pai faz a falsa denúncia do padrasto para poder tirar o filho da mãe. Para tirar a criança da mãe. Então observe que eu preciso da lei? Não. Por quê? Porque eu tenho denunciação caluniosa. Eu tenho instrumentos mais do que suficientes dentro de toda a legislação. Então, estou dizendo que eu sou contra a lei? Não. O que nós temos que entender? Nós precisamos dizer que a lei da alienação parental, ela propicia capacitação. A lei da alienação parental, ela vem como um diploma, como um marco, como foi o artigo 227, como foi o ECA. Ela vem como foi a lei da guarda compartilhada, como foi a Lei Maria da Penha. Ele vem para fincar um marco para dizer profissionais, sociedade, envolvidos. Nós precisamos nos capacitar para poder defender. E eu preciso novamente repetir, eu preciso novamente trazer o artigo da professora Bruna Barbieri, que diz o seguinte: os nomes importam. Reflexões sobre o porquê da lei da alienação parental. Ela diz o seguinte, eu vou repetir bem devagar, bem pausado. Os nomes importam, especialmente quando nomeamos violações de direitos, que costumam ser invisibilizadas. Existe todo um efeito pedagógico em se informar os pais, mães e demais familiares que seu comportamento pode gerar danos às crianças e adolescentes,
em virtude da prática de alienação parental. É a partir deste conhecimento que podemos almejar uma nova cultura de parentalidade e convivência familiar. E eu trago, neste momento, uma hashtag que foi criada pela professora Glice, foi replicada pelos alunos da turma 3, e nós trazemos isso na confraria, que é a hashtag Me Deixa Ser Eu. Vamos deixar as nossas crianças serem elas. Vamos deixar as nossas crianças descobrirem as angústias e as frustrações naturais. Quando você escolheu aquele homem e quando você escolheu aquela mulher para ter um filho, e eu já disse que isso é uma escolha, já disse que é uma escolha, quando houve essa escolha, era aquele que você escolheu, era aquela que você escolheu. E a criança, ela tem o direito de conhecer o pai dela, e ela tem o direito de conhecer a mãe dela como ela é. Se, porventura, nós tivermos o adolescente com 17, o jovem com seus 18, dizendo, não é este pai que eu quero, não quero me aproximar porque ele agride, porque ele bebe, etc, etc, etc. Esta frustração é ela que vai encontrar. Não foi a mãe que falou, não foi o pai que falou, é dele. E essa frustração é uma identificação pessoal. É inerente à vida. E essa hashtag é um resumo do que é o ato da alienação parental, né? Porque esse ser eu parece que é um grito libertador da criança, como a gente está trazendo aqui. É a principal vítima dessa violência, que é uma violência, nós temos que enfrentar a alienação parental como uma violência, a criança, que é quem deve ser tutelada nesse caso. Né? E isso é um grito, né, dela libertador. Sim. E como nós vamos deixar as crianças? Me deixa ser eu. Nós temos ainda alguns minutos, e eu preciso falar para vocês que talvez, dentro da minha pequena experiência, porque o estudo é diário, o estudo é constante, e todos os dias nós incorporamos algo novo para a nossa vida. Então, dentro desses estudos, eu pude perceber que como eu deixo a criança ser ela, nomes importam. Nomes importam. Vamos pegar esta reflexão. O grande vilão, no meu ponto de vista, é um terminho chamado guarda. Estou lançando aqui, nesta live, pela primeira vez estou falando sobre esse tema. A OAB de Ninópolis está estreando isso, na verdade. Aonde eu quero dizer para vocês que o termo guarda, ele é um termo alienador. Mas o que você está falando? No Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 33 diz que a guarda compete ao dever de sustento, a guarda compete o dever de educação, a guarda compete os cuidados. Se eu tirar a guarda, quem vai cuidar da criança? Quem vai cuidar da criança é o poder familiar, que é muito maior do que a guarda. O poder familiar, ele é irrenunciável. Embora eu entenda que a adoção, a disponibilização para adoção é uma das formas de renúncia, mas eu não quero usar isso como tema. Eu quero dizer, dentro do senso normal, senso comum, poder familiar é irrenunciável. A partir do momento que a criança nasce, o pai, o genitor, recebe um título honorífico que vai acompanhá-lo pela vida toda de pai. Com certeza. E ele vai receber não direitos. Eu estou cansado de falar de direito de pai e direito de mãe, direito de adulto. Eu quero falar sobre responsabilidade, porque ninguém quer saber da responsabilidade. Então vamos falar de responsabilidade. O poder familiar diz, artigo 1630 do Código Civil, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. É filho, tem poder familiar. Eu preciso de guarda para falar em poder familiar? Não. Aqui não fala que eu tenho que ter a guarda. Então imagine comigo. Eu tenho a guarda unilateral do meu filho. Sou o dono dele. Pronto, eu estou com a guarda unilateral. Eu vou fazer o que eu quero. Vou colocar ele na escola que eu quero. Mentira, não pode.
Não É, pode. Por deturpação quê? do Instituto, né? Porque, artigo 1634, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, separado, amasiado, junto, união estável, separação obrigatória, não importa. Comunhão não importa. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e educação, 1634. Dirigir-lhes a criação e a educação. Se eu tenho a responsabilidade de dirigir a educação ao meu filho, a mãe ou o pai que detém a guarda unilateral, ele tem que dividir comigo. Com Porque certeza. compete a ambos Ó, os pais. Então, se a mãe ou o pai tem a guarda unilateral, ele tem que perguntar para mim qual que vai ser a escola. E eu tenho que concordar. E caso eu não concorde, a gente tem que buscar a justiça. E o Código Civil ele é lindo porque ele já prevê isso. Ele já prevê isso. Vamos pegar aqui, poder familiar. Vamos lá, estou acessando aqui meus apontamentos. Compete a ambos os pais e, na falta deles, o outro, representar os filhos. Durante o casamento e união estável, compete um poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento, o outro exercerá com exclusividade. Aí vem. Divergindo os pais contra o exercício do poder familiar, é assegurado recorrer ao juiz. Então, se eu quero colocar ele numa escola católica e a mãe quer colocá-lo dentro de uma escola evangélica, se nós não estamos nos acertando, eu tenho que ir na justiça. Não é sim. porque a mãe tem a guarda no lateral que ela vai colocar na escola que ela quer. E Vamos mais. vice-versa. Vamos mais. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudar sua residência para outro município. Eu tenho a guarda unilateral do meu filho. Estou me mudando para um lugar bem longe só para dificultar a convivência dele. E dificulta. E dificulta. Porque se você mudar a sua convivência sem uma justificativa plausível e sem autorização, e eu vou dizer para você aqui, se você está mudando, eu vou mudar porque eu não arrumei emprego. Ok, você tem que pedir para o juiz se o pai não autorizar. O juiz que vai analisar se é o melhor para a criança, não é o melhor para você. E eu não estou falando de guarda, estou falando de poder familiar. Então, pouco me importa qual seja a guarda. Pouco me importa qual seja a guarda para pedir que o meu filho me preste obediência, respeito e os serviços próprios da condição. Inciso 9 do artigo 1634. E aqui eu coloco aqui serviços próprios da sua idade. Então houve um fake news dizendo que criança não pode trabalhar. A criança pode arrumar a sua cama, a criança pode varrer o quintal, a criança pode começar os serviços domésticos. E menciona essa do varrer o quintal, né? Como o caso que o senhor citou no início da nossa live. Eu não estou colocando aqui que você deve fazer o seu filho, sua filha de empregado doméstico. Com certeza, porque não, a criança não é tem o que caso. estudar. Nós temos direitos fundamentais no ECA, direito fundamental ao lazer, a brincar. Isso é direito fundamental da criança. Direito fundamental é um direito que está colado na pessoa. É um direito que você é irrenunciável, irrevogável. Você não transmite, é seu. É fundamental. Por que ele é fundamental? Porque a sociedade não vive sem esse direito e nós já entendemos isso, como é o direito à saúde, como é o direito à vida. Isso está esculpido dentro dos direitos fundamentais. Então a criança tem direito ao esporte, a brincar, até como política pública. Até como política pública. Então observe vocês que não importa qual seja a guarda, se o pai ou a mãe tem o poder familiar pleno, poder familiar pleno, ele pode exercer todos os rolos de direitos de proteção e de responsabilidades para essa criança. E aí eu pergunto, qual que é a função da guarda, meu Deus? Se não alienar. Qual é a função da guarda para não dizer para o outro genitor, olha, você tem a guarda? Tá, mas é a responsabilidade de cuidar de ambos. A guarda é um sentimento de posse. A guarda, ela é definida como um estado de posse da criança. Criança não é terreno para ter posse. Tanto que o contexto visita é um contexto rançoso, um contexto velho. Quem visita é médico, e médico nem visita mais, porque agora a gente tem que ir no consultório dele. Retire o contexto de visita, é convivência, pai convive.
Nós estamos falando de algo muito maior do que apenas um modismo legislativo, de um modismo de lei. Nós estamos dizendo o seguinte: é um ser humano em desenvolvimento. Eu tenho casos de suspensão do poder familiar. No caso, por exemplo, do pai, que ele é viciado em droga, e aí eu preciso analisar o contexto desse vício. Qual é o vício? Porque o vício precisa causar risco a um infante, porque o vício de droga é o mesmo vício do jogo. O pai vai para o jogo e deixa a criança sem supervisão. Aí ele causa risco. Aí eu tenho o quê? Suspensão ou destituição do poder familiar, mediante contraditória e ampla defesa. Mas eu tenho suspensão. O pai perde, a mãe perde o poder familiar. Pronto, perdi o poder familiar. A criança fica apta para adoção até, no caso, por exemplo, o pai perdeu o poder familiar, o novo companheiro pode vir até e pedir uma adoção unilateral. Eu quero ser pai dessa criança, porque ele já tem mãe, agora eu quero ser pai. Uma adoção unilateral. Por quê? Com a destituição do poder familiar, eu tenho uma situação ex-tunc que retroage a data de nascimento da criança, aquele pai deixa de ser. Mas ele deixa de ser totalmente. Nós temos os vínculos biológicos, nós temos os vínculos religiosos que ainda vão continuar. Essa criança lá quando fizer 18 anos, 20, 25, nós precisamos pertencer. Ele foi pai. Foi o espermatozoide dele que fecundou aquele óvulo, tem o DNA dele dentro do sangue. E isso é importante, pertencer, para que ele possa saber da sua origem, para que ele possa não cometer os mesmos erros através de uma má consciência, e eu estou jogando agora para o direito sistêmico. Então, todo esse contexto, tudo isso que nós estamos observando, baseia-se tão apenas no sistema protetivo. O que nós queremos aqui? Eu quero proteger as crianças, dentro de uma racionalidade, dentro de um debate responsável. Não é com fake news, não é com movimentos de WhatsApp, em que há apenas uma repetição generalizada de contextos frágeis, contextos empíricos, que nós vamos conseguir resolver o problema das crianças. Não vamos conseguir resolver os problemas das mães que precisam denunciar os abusadores. Porque ninguém aceita abusador. Do mesmo jeito que nós também não aceitamos falsas denúncias. É isso, minha amiga? É isso mesmo, doutor. Olha, que aula, né? Hoje vou até pedir desculpa aqui para os nossos seguidores, para as pessoas que estão acostumadas que eu falo pra caramba, mas hoje não consegui falar muito porque a gente estava aqui justamente precisando dessas informações. Nada que isso, a gente agradece e muito, porque foram informações maravilhosas, informações altamente pertinentes e precisas. Isso que é a importância do nosso projeto, é trazer essas informações de forma eficiente, como nós comentamos aqui agora há pouco pelo chat, né, que eu estava conseguindo de alguma forma participar, né, e informar justamente que a gente precisa é trazer informação adequada, até informação clara, informação efetiva de forma precisa, justamente para a gente evitar esse tipo de compartilhamento de informações falsas que tanto faz mal aí para a nossa cidadania. Né, doutor? Então, eu quero te agradecer imensamente, em nome de toda a direção da OAB, em nome da nossa equipe da Comissão OAB Vai à Escola, a presença de todos vocês da confraria, o pessoal do grupo lá do Justos, que eu vi algumas pessoas aqui também, a professora Glícia, que apareceu aqui também, esteve conosco, os nossos amigos aqui da OAB de Nilópolis, que também estiveram aqui conosco. Gente, muito obrigada, a live foi simplesmente maravilhosa, foi uma verdadeira aula pra gente. Agradeço mesmo, de coração, doutor. Tamo junto. Beijão a todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. E, gente, a live vai ficar salva no nosso feed. Vamos compartilhar, vamos levar informações para as pessoas que precisam trazer e saber mais e mais essas informações. Um beijo para todos, fiquem com Deus bastante. E uma excelente quarta-feira. Até mais. Bora compartilhar e divulgar esse vídeo com todo mundo. Compartilha aí. Vamos, Valeu. Todos. As escolas daqui da região já irão receber essa semana mesmo. Tá bom? Show.
Até Abraço. mais. Tchau, tchau. Como é que eu tiro?